Olá, pessoal, bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. O tema da nossa aula de hoje é unidades de medida, mais especificamente as medidas de comprimento, e o objetivo é que ao final dessa aula vocês consigam aí transformar unidades de medidas de comprimento, tá? Então, quais são as unidades de medida de comprimento, né, que a gente conhece? Nós temos aqui, ó, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro, né? Essas são as unidades que nós conhecemos, unidades de medida de comprimento. No nosso cotidiano, nós fazemos uso de diversos instrumentos que nos auxiliam aí a tirar, né, a conseguir essas medidas de comprimento. Por exemplo, nós temos a régua, né? Essa aqui é uma régua escolar, né? Mas existem diversos tipos de régua, de diferentes tipos de tamanho. Aqui é apenas 30 centímetros, né? Mas nós temos aí de outros tamanhos também. O que mais que a gente tem? Nós temos a trena, né? A trena que é muito utilizada aí em construções e até mesmo em alguns momentos do nosso dia a dia, né? A gente estiver em casa, quiser medir algo, ela vai nos auxiliar. A trena também a gente tem de diversos tamanhos, né? Esse aqui é só 1 metro mesmo, mas nós temos de diversos tamanhos. Outro instrumento também que nós utilizamos no dia a dia também é essa fita, né? A fita métrica, tá? Geralmente essa daqui o pessoal utiliza, né? As costureiras utilizam, mas também podem ser utilizadas para outros usos, né? Então, trouxe aqui para vocês esses 3 instrumentos que a gente utiliza, mas nós temos outros instrumentos também, certo? Então, como é que eu faço? Como é que eu vou utilizar esse quadro, né? Nós temos aqui o quadro de unidades de medida que eu já apresentei para vocês, né? Quais são as unidades de medida. A unidade padrão é o metro, né? Sendo que nós temos aqui, ó, para cá estamos aumentando, né? Unidade padrão é o metro, que possui 100 centímetros, né? E aqui, ó, 10 metros, aqui o decâmetro, que significa 10 metros, hectômetro, que significa 100 metros, e quilômetros, que significa 1000 metros, não é? Esse você já sabe. Aqui nós temos decímetro, centímetro e milímetro, tá? Então, quando é que nós vamos utilizar esse quadro, Ellen? Geralmente nós utilizamos aí quando nós temos alguma situação, problema, que a questão traz valores, unidades de medida diferentes. Ela nos dá a questão aí, por exemplo, com quilômetro e quer que a gente descubra o valor em metros, né? Nós vamos ter unidades de medida diferente nessa questão e aí esse quadro nos auxilia a encontrar. Por exemplo, nós temos 2 métodos, né? Esse primeiro método a gente já viu em sala e eu vou deixar um outro vídeo aí para vocês explicando direitinho como é que faz, mas só para lembrar, né? Quando a gente vai transformar essas unidades de medida, né? Aqui, ó, da esquerda para a direita, nós vamos multiplicando. E quando nós queremos transformar unidades de medida, né? Da direita para a esquerda, a gente vai fazer divisões, né? Então, vou deixar para vocês lá no grupo outras videoaulas falando sobre isso. Aqui, vou utilizar uma outra situação, problema, em uma outra maneira de como a gente utiliza esse quadro, tá? Vocês vão acompanhar, então, aí na página 2 da apostila de vocês, o exemplo, certo? Peguem aí a apostila de vocês e pausa o vídeo, pega aí a apostila para vocês fazerem o acompanhamento. Então, vamos lá. Nós temos o seguinte exemplo. Uma rodovia possui 6,3 quilômetros de comprimento e para a iluminação desta rodovia é necessária a instalação de um poste com lâmpada a cada 75 metros. Quantos postes serão necessários se no início da rodovia será colocado o primeiro poste? Então, como é que a gente vai fazer isso utilizando esse quadro aqui?
Primeira coisa que a gente vai fazer, nós vamos colocar esses 6,3 quilômetros aqui no nosso quadro. Vamos lá? Então, vamos lá. 6,3 quilômetros, 6 quilômetros. Então, vou colocar o 6 aqui, ó. 6 quilômetros. 6,3, né? E aí, eu vou colocar aqui, ó. 0, 0. 6,3 eu vou... Por que eu coloquei esses zeros? Porque a vírgula não estava bem aqui, ó. 6,3. Como eu quero em metros, a questão que é em metros, né? Quantos postes a gente vai ter aí ao decorrer de cada metro? Nós vamos utilizar o quê? Nós vamos pegar essa vírgula, vamos passar ela para cá, vou colocar ela bem aqui. Como a gente só tinha 6,3, então a gente colocou esses zeros aqui no lugar, certo? Nós completamos as casas vazias com zeros, tá? A gente só tinha 6,3. Como eu quero em metros, a distância aí está de 75 em 75 metros, então por isso que eu vou colocar a vírgula só aqui, depois do zero. Aí, como a gente não tinha mais número, nós completamos as casas que estavam faltando com o zero, certo? Então, isso me mostra que 6,3 quilômetros é o mesmo que 6.300 metros. Mas isso vocês já sabem, né? Se eu tenho 6 quilômetros, 6 quilômetros equivale a 6.000 metros. 6,3, 6.300 metros. Sabendo disso, nós vamos voltar então para a nossa questão. Ó, se o total da rodovia aí, né? A rodovia possui 6.300 metros. E eu sei que de 75 em 75 nós vamos ter, então, né, os postes de 70 e 75 metros. Então, o que foi que a gente fez? Nós pegamos o valor que estava em quilômetros e transformamos para metro. E agora nós podemos fazer uma divisão. O total é 6.300 metros. Se de 75 e 75 nós vamos ter aí, né, postes, nós vamos fazer a divisão. 6.300 dividido para 75. Agora, nós podemos fazer a divisão. Por que agora a gente pode? Porque os dois números estão com a mesma unidade de medida. A gente não poderia fazer aí a divisão com a unidade de medida quilômetro e uma em metro. Nós temos que padronizar primeiro essas unidades de medida, tá? Primeiro nós temos que padronizar ou quilômetros ou metros. Nós padronizamos aqui para metro. E agora sim a gente pode fazer a divisão. Realizando essa divisão, então, de 6.300 para 75, nós temos como resultado aí, né, 84. Então, significa que se a rodovia, ela é 6.300 quilômetros e de 6.300 metros, perdão, e de 75 metros a 75 metros nós vamos ter poste. Depois que a gente fizer aí essa divisão, nós vamos ter como resultado final 84 postes serão colocados ao longo dessa rodovia que tem 6,3 quilômetros, certo? Então aqui, pessoal, ó, é um exemplo, mas vocês vão fazer com diversos tipos de unidades de medida. Aqui nós utilizamos o quilômetro. Se a gente tivesse aí 15,20 metros ou centímetros, né? Aliás, né, 15,20 metros e a gente quisesse transformar para centímetros, né? Vocês iriam padronizar aqui, tá? Colocar nas casinhas direitinho, né? 15 metros, nós temos o quê? 1 metro, né? A partir de 10 vai ficar o valor aqui, ó. Se for 8, 9, né? Fica aqui. A partir de 10 nós vamos colocar 1 aqui e o 0 aqui. Se for 12, 1, 2 e o restante. Até a nossa unidade de medida que a gente quiser. Se tiver faltando algum número, vocês vão adicionar zeros igual nós fizemos aqui, tá? Então, vocês vão colocar no quadrinho direitinho, de acordo com a unidade de medida. Aqui era quilômetro, por isso que a gente iniciou aqui. Se a unidade de medida for
decâmetro, né, metros, vocês vão colocar de acordo com a unidade de medida. E se faltar algum número, vocês vão complementar, certo? Eu espero que vocês tenham entendido, pessoal. Qualquer dúvida, pode entrar em contato lá no privado que eu vou tirar todas as dúvidas de vocês, certo? Grande abraço e até nossa próxima aula.